estudar por questões de provas antigas para prova de residência é fundamental, isso ninguém tem dúvida. Mas será que tu sabe exatamente qual que é o melhor método para aplicar esse estudo direcionado por questões? Será? Bom, esse vídeo tem essa proposta de desmistificar de uma vez por todas qual que é o melhor e mais efetivo método para estudar direcionado por questões. A gente sabe que é o método que garante o maior aprendizado de todos e que é fundamental porque os assuntos se repetem muito entre as provas, certo? Então esse vídeo aqui a gente vai dar 3 dicas para vocês de como potencializar esse estudo direcionado por questões. Beleza? Pega teu cafezinho, eu já peguei o meu aqui, ó, toma um gole, te acomoda e te prepara que vem conteúdo muito bom por aí. Vamos nessa! Então é isso aí, pessoal. Vamos lá para mais esse vídeo com muito conteúdo massa para vocês. Mas antes, seguinte, ó, tô de pós-plantão. Hoje é dia 13 de março, 9 horas da manhã. Tô de pós-plantão 12 horas e tá tudo bem. Tô aqui olhando para minha janelinha, chovendo, frio. Tô louco para ficar embaixo da coberta, mas tô aqui produzindo conteúdo porque esse é o nosso compromisso com vocês. De trazer conteúdo relevante, conteúdo que seja útil na vida de vocês e que esteja alinhado com o nosso propósito, que é melhorar a educação médica do nosso país. Mas, se tu nos acompanha, se tu curte o nosso conteúdo e tu ainda não é inscrito no canal, te inscreve para ajudar a gente. Não deixa de dar o like nesse vídeo aqui se tu acha que ele foi relevante para ti. E nos acompanha na nossa rede social mais ativa, @sinapse.em. Certo, pessoal? Espero que vocês gostem desse conteúdo e sem mais delongas, já vamos para a nossa primeira dica de como potencializar o teu estudo por questões, certo? Que eu chamo de Golden 60 ou as 60 douradas. As 60 douradas nada mais são do que as 60 questões da prova que tu tem que priorizar. Normalmente uma prova de acesso direto para a residência ela vai contar com 100 questões divididas em 5 blocos de 20 questões. Então, preventiva, gineco-obstetrícia, pediatria, cirurgia e clínica. As 60 douradas são essas primeiras, essas 3 primeiras aqui, tá? Então, gineco-obstetrícia, preventiva e pediatria. E por que, Germano? Porque são as que têm menos conteúdo quando comparadas com cirurgia e clínica. E normalmente são questões mais acessíveis porque o conteúdo é mais compacto, né? Não tem tanta margem assim para tu cobrar algo que nunca foi cobrado. Então foquem muito o estudo por questões nessas 3 matérias e tentem garantir o maior número de acertos nessas questões, porque são as questões mais previsíveis da prova. E aqui uma dica complementar ainda nessa aqui é: comece a prova sempre por preventiva. E por quê? Porque preventiva normalmente é uma prova que é acessível, mas é uma prova com muitos textos longos. E se tu parar para perceber, normalmente preventiva são as últimas 20 questões da prova, coincidência ou não, mas a gente acaba errando por desatenção e por cansaço. Então pensa assim, tu já resolveu ali 80 questões de todas as matérias, daí tu chega no final da prova cansado, com fome, com vontade de ir no banheiro, e aí tu vai ver e tem um textão longo aqui sobre uma lei do SUS logo na primeira questão de preventivo. Certo? E essas questões a gente não pode errar porque são as questões que vão diferenciar, porque quem está bem preparado não erra esse tipo de questão. Então, inverte. Começa por essas 20 questões de preventivo, tenho certeza que isso já vai potencializar o teu estudo e, consequentemente, lá no dia da prova para tu mandar bem. Certo, pessoal? Segundo, corrija as questões por bloco de questões. Sim, corrija por bloco. Por quê? Porque se a gente deixa para corrigir só no final das 100 questões, a chance de tu procrastinar e não corrigir as questões de forma adequada são muito grandes. Então, o que eu sugiro é que tu separe por blocos. Então, faça as 20 de pediatria, por exemplo, e corrija as 20 de pediatria. Porque a correção ela é mais importante até do que fazer as questões, certo? Se tu só tá fazendo as questões e não tá dando muita bola na hora de corrigir, lamento te informar, mas teu estudo não está sendo muito efetivo, porque a gente aprende errando as questões, certo? A gente aprende errando aquilo que a gente não sabe. Então, isso é muito importante. Acho também que não precisa fazer e corrigir, porque senão não tem tanta fluidez no teu estudo, mas acho interessante que tu faça isso por blocos, certo? E tu pode ir estudando por blocos de questões também. Eu acho que o momento ideal para tu deixar para fazer a prova corrida, de cabo a rabo, é lá nos últimos 3 meses. Antes disso, estuda por blocos de questões, que eu tenho certeza que teu estudo vai ser fluido e bem efetivo, certo?
E a nossa dica número 3 aqui, que eu particularmente gosto muito e que ela tem muita relação, ela é complementar às outras duas primeiras, é o que eu chamo de método das cores para corrigir as questões, certo? O que é o método das cores? Bom, digamos que tu faça uma prova ali de cabo a rabo, né? Ou tu pegue um bloco de 20 questões, não importa. Quando tu for fazendo essas questões, tu vai pegar 3 cores distintas de canetinha, certo? Pode ser uma vermelha, uma laranja e uma verde, por exemplo. Ou enfim, tu pode trocar como ficar mais conveniente para ti. E o que tu vai fazer? As questões que tu não tem nenhuma dúvida, questões que tu bateu o olho e tu sabe a resposta, tu vai marcar com a cor verde, por exemplo, certo? Essas questões, depois, quando tu for corrigir, tu pode até errar essa questão, mas vai ser por desatenção pura. Vai ser porque, por exemplo, tu leu correto e pediu a incorreta, porque tu esqueceu um detalhezinho ali que tu passou o olho muito rápido. Essas questões tu não precisa dar muita relevância na hora de corrigir, porque são assuntos que tu domina, beleza? Um outro grupo de questões tu vai marcar com a cor amarelo. O que é a cor amarelo ou laranja, como tu quiser? São aquelas questões que tu ficou na dúvida por um detalhe da questão. Tu não tinha um conhecimento que era fundamental para aquela questão, mas o tema como um todo é um tema que tu tem um certo domínio. Então, nesses casos, tu vai tirar tua dúvida pontualmente. Acaba que esse é o maior grupo, né, de questões. Por quê? Porque são aquelas que a gente fica em dúvida entre duas, sabe? Que tu não tem um conhecimento, às vezes tu não sabe um conhecimento específico sobre uma alternativa e isso te faz ficar em dúvida entre duas opções. Nesse caso, revisa pontualmente, certo? Tu vai corrigir a questão depois pontualmente, acertando ou errando, beleza? Porque mesmo que tu acerte, tem algum conhecimento ali que faltou. Então eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Digamos que tu esteja fazendo uma questão sobre, não sei, deixa eu pensar, tratamento de tuberculose pulmonar. Bom, tratamento de tuberculose pulmonar, tu sabe que se faz com RHZE, tu sabe que varia de acordo com adulto ou criança, né? Mas a questão, ela te cobrou, entre outros assuntos vinculados ao tratamento, ela te cobrou algum efeito adverso específico. O efeito adverso da rifampicina, urina de coloração alaranjada. Esse detalhe eu não lembrava, Germano. Entende? Mas o tema como um todo tu domina o tratamento de tuberculose, então não tem necessidade de, depois da questão, se tu errou, tu ir lá e revisar de novo, né? Ver de novo o vídeo sobre tuberculose pulmonar ou revisar a apostila. Tu pode ir direto no ponto que tu tinha dúvida, certo? E, por fim, o terceiro grupo de questões vão ser aquelas que tu marcar com vermelho. Atenção para esse grupo, porque essas questões são aquelas que tu não faz nem ideia, as que tu chutou. E aqui é obrigatório que tu corrija e que tu revise o tema por inteiro, acertando ou não. Porque, como eu falei, se tu, porventura, ainda acertar a questão, é um sinal de que tu chutou e tu teve sorte, e isso pode não acontecer na hora da prova. Então, esses são os temas que tu não tem um domínio completo, que vale a pena tu reforçar o teu estudo com uma revisão mais robusta, certo? E qual que é a coisa mais legal desse método das cores? É que isso serve como uma métrica para tu avaliar o teu desempenho ao longo do ano. Por quê? O que eu fazia? No final, então, eu marcava ali quantas questões eu marquei com a cor verde, quantas eu marquei com a cor amarela e quantas eu marquei com a cor vermelha, certo? E aqui que entra a grande jogada. A tendência é que, se o teu estudo ele está sendo efetivo, o número de questões que tu marca com a cor verde vai aumentando progressivamente e que as questões que tu marcou com a cor vermelha vão diminuindo. Ou seja, cada vez mais tu vai ter questões que tu bateu o olho e já sabe porque são conteúdos que tu tá dominando, e cada vez menos tu vai ter aquela grande surpresa, uma questão que tu olhou e que tu não faz nem ideia, por isso tu chutou. Então, além de ser um método muito bacana de como tu organizar as tuas revisões depois que tu faz estudo por questões, é uma baita métrica para tu avaliar o teu desempenho ao longo do ano para saber se tu tá progredindo ou não e no que tu tem que melhorar. Beleza, pessoal? Essas são as nossas 3 dicas, eu espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou, não deixa de curtir esse vídeo e compartilha com todo mundo que tu acha que possa se beneficiar. Beleza, pessoal? A gente espera vocês no próximo vídeo. Obrigado pela companhia e até mais!